him. Watch him, little more. Dois irmãos, Joe e Danny, estavam aproveitando seu tempo livre caçando animais na natureza. Após a caçada, Joe disse a Danny que não gostava do comportamento de seu irmão Roy, porque ele sempre arrumava confusão e frequentemente estava dentro e fora da prisão. Roy estava frequentemente envolvido em atos violentos relacionados ao seu trabalho como lutador livre. No entanto, Danny ainda acreditava que Roy era uma boa pessoa e que um dia ele abandonaria seu trabalho. Então, somos apresentados a Roy, que se preparava para ir para a arena de batalha. Ao contrário de seus irmãos, Roy era um cara descontraído e de espírito livre. 5 minutos antes de sua luta, ele ainda arranjou tempo para ficar com sua namorada Lisa, mesmo que os convidados que assistiriam à sua luta naquela noite já tivessem chegado e estivessem esperando por ele. Como de costume, Roy, um ex-soldado das Forças Especiais, podia facilmente dominar seu oponente. Quando Roy conseguiu nocautear seu oponente, ele voltou para sua namorada e lhe deu outro beijo, mas inesperadamente, seu oponente não estava realmente derrotado. E como não havia regras nesta luta, o cara se levantou e virou o jogo nocauteando Roy. Por causa do comportamento imprudente e da arrogância de Roy, o chefe dele, Julian, ficou muito irritado e ordenou que seus homens prendessem e punissem Roy por fazer ele perder $10 milhões. Julian, um líder mafioso impiedoso e cruel, disse que nos últimos 4 anos nunca havia experimentado a derrota. Julian presumiu que o desempenho recente de Roy havia declinado porque ele estava se divertindo demais com sua namorada. Portanto, ele precisava ser punido. Adivinha para quem sobrou? A namoradinha de Roy pagou com a vida pelos atos que ela não tinha qualquer envolvimento. Depois, Julian levou Roy para algum lugar que se revelou ser um armazém, onde ele escondia quilos de diamantes raros que ele conseguia da mineração. Julian ordenou que Roy levasse esses diamantes para um lugar chamado Ponto A e Ponto B. Se Roy tivesse sucesso na missão, ele receberia $1 milhão. A oferta tentadora fez Roy ficar interessado e surpreso, se perguntando por que Julian, que até então estava ressentido com ele, confiou essa tarefa tão importante às suas mãos enquanto tinha dezenas de homens muito mais preparados. Julian então revelou os motivos. Ele considerava que Roy era a pessoa certa para a missão porque tinha habilidades qualificadas de direção. Além disso, Roy também tinha 2 irmãos com experiência como soldados e que poderiam ajudá-lo. O último motivo era porque Roy havia causado a ele uma grande perda. Julian também ameaçou Roy, dizendo que, se ele recusasse o trabalho, não hesitaria em dar a Joe e Danny o mesmo fim que deu à namoradinha dele. Além disso, outras pessoas pagariam o preço, sua cunhada e sua sobrinha, por exemplo. Ainda confuso, Roy ligou para Joe. No entanto, como Joe ainda estava chateado com ele, não atendeu a ligação do irmão. No dia seguinte, Danny, que ainda estava ativamente trabalhando como soldado, estava confuso porque não conseguia entrar em contato com seu irmão. Danny então decidiu encontrar Joe em sua casa. Chegando à casa de Joe, ele encontrou seu irmão ocupado treinando seus cavalos para corridas e alguns de seus animais de estimação. Depois que esses 2 irmãos se encontraram, Joe disse a Danny que na noite anterior, Roy entrou em contato, mas, por estarem sem se falar, decidiu ignorar a ligação porque ainda estava chateado e cansado de seu comportamento. Danny lamentou a decisão de seu irmão de não atender a ligação de Roy, dizendo que talvez Roy estivesse em apuros e precisasse da ajuda deles. Afinal, Roy era para sempre o irmão deles que deveria ser tratado bem, mesmo que frequentemente causasse problemas à família. Após falhar anteriormente em ligar para Joe, Roy foi até a casa de Joe, e sua chegada foi calorosamente recebida por sua sobrinha e cunhada. Danny, que também estava lá, foi até Joe, que ainda estava ocupado cuidando de seus cavalos. Danny disse que havia chegado e esperava que os 2 se reconciliassem como família. Mas Joe, que conhecia bem a natureza de seu irmão, não queria mais lidar com ele, pois sabia que só eram procurados quando ele estava em apuros. Roy então decidiu deixar a fazenda e, antes de partir, pediu a Danny que fosse com ele e o acompanhasse nos próximos dias. Danny aceitou a sugestão de Roy,
considerando que os dois não se viam há muito tempo. Mas antes de partir, Danny exigiu uma explicação detalhada do que estava acontecendo. Durante a viagem, Roy explicou que estava em grandes apuros. Ele foi designado para ser responsável pela entrega de um item de muito valor. Ele também disse que as mercadorias pertenciam a uma máfia muito perigosa. Portanto, eles tinham que trabalhar de acordo com as condições estabelecidas pelo chefe da máfia. Após uma jornada longa e exaustiva, Roy levou Danny a uma arena de luta subterrânea administrada por seu amigo. Eles então assistiram a uma luta emocionante entre dois excelentes lutadores chamados Barney Boy contra um homem enorme chamado Big Duke. A luta foi fácil. E a vitória, é claro, como previsto, foi de Big Duke, o grandalhão que não deu qualquer chance de contra-ataque para Barney Boy. Mas o espírito agressivo de Roy se manifestou outra vez. Depois que Big Duke venceu a luta, foi desafiado. Ele imediatamente aceitou, já que o ego estava gritando em seu peito. Mas para a infelicidade dele, todos os golpes que tentava acertar em Roy eram em vão. Roy habilmente se esquivava e acertava o oponente. Mas por um instante, parecia que ele não aprendeu com os erros do passado. Depois de derrubar Big Duke, ele se virou de costas para o oponente e acenava para os apostadores da plateia. Desta vez, quase aconteceu de novo. Big Duke se levantou e foi direto para tentar imobilizar Roy, mas deu muito errado. Ao tentar pressionar ele contra uma pilastra de madeira, Roy aplicou uma tesoura com as pernas e esmagou o oponente, que caiu desacordado. Todos vibraram com a incrível atuação dele. Até mesmo Danny vibrou ao ver o irmão vitorioso. No dia seguinte, Roy e Danny continuaram sua viagem. Naquele dia, eles seguiriam para um local para pegar um suprimento de diamantes e entregar ao local definido. Quando Danny e Roy chegaram ao armazenamento de diamantes, foram recebidos por Polly, o braço direito de Julian, que foi designado para guardar o armazém. Polly então explicou a Roy que os diamantes haviam sido embalados em garrafas de bebida para enganar a polícia. Após uma viagem cansativa, Roy e Danny pararam em um mercado para descansar e comprar comida, além de algo para beber e repor suas energias. Alguns momentos depois, aconteceu que um grupo de homens mascarados, vestidos com equipamentos e munidos de armamento pesado, chegou ao mini-mercado e cometeu um assalto. Um atendente do local foi alvejado pelo grupo de homens mascarados. Roy e Danny não perceberam que o objetivo dos assaltantes era roubar os diamantes que estavam carregando. Sentindo que estava sendo enquadrado, Roy reagiu atirando nos assaltantes. No entanto, sua luta foi em vão. Sendo um lutador, Roy não desistiria facilmente. Junto com seu irmão, eles perseguiram os assaltantes dirigindo um carro que conseguiram roubar do estacionamento da loja. Danny começou a suspeitar, então perguntou a Roy o que exatamente estavam carregando e quem eram aquelas pessoas. Roy não respondeu à pergunta de Danny e permaneceu focado na perseguição aos assaltantes. O grande número de oponentes que tiveram que enfrentar forçou Roy e Danny a interromper a perseguição. Mas Danny não desistiu da pergunta e, pela segunda vez, questionou Roy sobre o que exatamente estavam carregando no caminhão. Sem ter como escapar da pergunta, ele finalmente admitiu a verdade. Ele explicou que estavam carregando centenas de diamantes no valor de cerca de 50 milhões de dólares pertencentes a um chefe da máfia. Naquela noite, Julian recebeu uma mensagem informando que Roy e os diamantes ainda não tinham chegado no compromisso designado. Julian ficou furioso e presumiu que Roy estava brincando com ele e chegou a pensar que foi roubado. Enquanto isso, é revelado um fato curioso. Os assaltantes que roubaram os diamantes eram homens enviados por Polly, que enxergou a oportunidade de incriminar Roy e Danny, enquanto ele estaria acima de qualquer suspeita. Roy e Danny tiveram que caminhar até a cidade porque o carro que roubaram estava danificado e não podia mais ser usado. Roy então disse que precisava recuperar os diamantes o mais rápido possível, antes que Julian ficasse irritado e cumprisse sua ameaça de atentar contra os parentes que não tinham qualquer envolvimento com a missão. Enquanto isso, Joe chega em casa e percebe que sua filha e esposa não estavam. Elas haviam desaparecido e ele não sabia para onde. E sim, elas foram sequestradas pelos homens de Julian
para garantir que os diamantes não fossem extraviados, caso Roy estivesse querendo brincar de gato e rato. Eventualmente, Roy e Danny chegaram a uma determinada área e lá conseguiram entrar em contato com Joe, que ainda estava em choque porque sua esposa e filha haviam desaparecido de repente. Roy então disse que o desaparecimento de sua esposa e filha era obra de Julian. Ele prometeu ao seu irmão que traria de volta tanto a esposa quanto a filha o mais rápido possível. Roy então entrou em contato com Julian e explicou o que realmente havia acontecido. Julian pensou que Roy tinha traído ele, mas agora, com a ligação e um pouco mais aliviado, deu o prazo de 48 horas para que eles trouxessem de volta os diamantes, caso contrário, a família do irmão dele estaria em perigo. Danny ficou muito bravo e deixou Roy porque ele havia mentido. E o pior de tudo é que ainda colocou em perigo a família de Joe, justamente do irmão que tanto alertava ele das atitudes perigosas que Roy trazia a todos que estão por perto. Ele parecia arrependido de defender Roy e agora percebia o que Joe estava tentando dizer. Mas no final, os laços que tinha com Roy falaram mais alto. Danny conseguiu se acalmar e voltou para ajudar Roy. Afinal, ele tinha um compromisso com Joe de trazer de volta a família dele. Ele começou a pensar em encontrar uma solução para o problema que estavam enfrentando. Discretamente, 2 detetives da polícia, Johnson e Garcia, os observavam de cima da colina. Eles estavam investigando um negócio ilícito administrado por Julian e sua gangue. Enquanto isso, Joe não ficou parado. Ele estava determinado a encontrar sua filha e esposa. Preparou sua arma e logo se juntou a Roy e Danny. Quando chegou ao local onde seus irmãos estavam, Joe teve um acesso de raiva ao ver Roy e os dois brigaram. À distância, Johnson e Garcia continuaram a observar tudo o que acontecia e aguardaram para ver o que fariam realmente. Mais tarde naquele dia, Julian enviou uma foto para Roy, mostrando a esposa e filha de Joe sendo mantidas como reféns por ele. Sem querer perder mais tempo, Roy levou seus 2 irmãos à sede de Julian para salvar a esposa e a filha de Joe. No dia seguinte, eles chegaram à sede da máfia, liderada por Julian. Como ex-soldado com táticas e movimentos letais, Joe agiu imediatamente e ele levou vários guardas no local. Com a situação considerada segura, Joe e Roy entraram na sede para resgatar as reféns, enquanto Danny atuava como um franco atirador para proteger os movimentos de seus 2 irmãos. A batalha não ocorreu apenas do lado de fora da sede, pois foi descoberto que dentro do prédio também havia agitação entre Polly e Julian. Polly finalmente confessou que foi ele quem roubou o diamante da mão de Roy. Ele fez isso por ressentimento em relação a Julian. O negócio dos diamantes pertencia à família de Polly. Ele sentia que Julian, que era apenas o filho adotado de seu tio, não era adequado para liderar o negócio. A agitação do lado de fora distraiu a atenção de Polly e Julian aproveitou a oportunidade para nocautear o cabeludo com pinta de menina. Joe e Julian finalmente se encontraram e se enfrentaram. Os 2 empunharam suas armas, mas por sorte o confronto não foi armado porque, inesperadamente, as balas de cada arma que eles seguravam acabaram. Eles então decidiram sair no braço. Mas como Julian tinha melhor preparo físico, Joe ficou em desvantagem rapidamente. No último momento, quando não dava mais para suportar, Roy apareceu e veio em auxílio de seu irmão. Roy apontou uma arma para Julian, mas o som dos gritos de Julian fizeram tremer. Julian aproveitou a oportunidade para espancar Roy severamente. Inesperadamente, Polly, que estava deitado no chão, se levantou novamente e disparou contra Joe e Julian. Ele estava convencido de que Joe e Julian tinham sido abatidos por seus disparos, então ordenou a seus homens que levassem Roy. Antes que ele soubesse, Joe estava realmente vivo. Perdendo o contato com seus 2 irmãos, Danny decidiu entrar na base. Uma vez dentro, ele encontrou Joe, que conseguiu sobreviver apesar de ter sido ferido por Polly. Tudo isso graças ao colete à prova de balas que estava usando. Eles então correram atrás de Polly, que levou Roy com ele. Danny então ligou para seu colega no exército chamado Jimmy e pediu ajuda para trazer a artilharia necessária para destruir esses mafiosos. Enquanto isso, Polly,
que chegou a um local guardado por homens fortemente armados. Justamente ali estavam a filha e a esposa de Joe. Estavam sendo mantidas como reféns. Polly fez Roy lutar com seu melhor lutador, e as apostas eram a filha e a esposa de Joe. Se Roy conseguisse vencer contra o lutador de Polly, então ele daria a liberdade às prisioneiras. Mas se Roy perdesse, as duas correriam sério risco de vida. Roy se viu obrigado a se sacrificar por sua cunhada e sobrinha, além de já estar envolvido demais em proteger seu irmão. Roy teve que enfrentar o lutador de Polly. Como ele já estava exausto, Roy não conseguiu acompanhar a força de seu oponente. Repetidas vezes ele vacilava e era acertado. Ao mesmo tempo, Danny, Joe e Jimmy chegaram ao local depois de terem conseguido rastrear a localização do celular de Roy anteriormente. De longe, Danny, que é um excelente sniper, conseguiu eliminar facilmente os dois guardas de Polly com um disparo certeiro em suas cabeças. Por outro lado, Roy continuou a lutar para lidar com seu rival. Ele juntou todas as forças que ainda tinha e finalmente conseguiu se recuperar. Ele teve sucesso em derrubar o principal lutador de Polly, assim como Joe, Danny e Jimmy, que conseguiram eliminar os homens de Polly um por um. No final, Joe conseguiu salvar sua filha e esposa. Ele encurralou Polly, que estava prestes a fugir. No entanto, a polícia chegou a tempo antes que Joe conseguisse acabar com ele. Pouco depois, agentes do FBI chegaram para prender Polly e confiscar todos os negócios que ele administrava. Os agentes Johnson e Garcia agradeceram a Joe e seus dois irmãos por ajudarem o FBI a capturar os criminosos. No final da história, a relação entre Joe e Roy melhorou novamente. Roy decidiu desistir de ser um lutador livre e quis ajudar Joe a cuidar da fazenda de sua família. Esse foi o recap do filme de 2023 chamado Mojave Diamond Soul. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.